E vem aí a fase cheia da Lua, Sol em oposição a Marte, Vênus em aspecto com Júpiter. Gente, essa semana tem muita coisa acontecendo, já não vai ser tão leve como a semana inicial aqui do ano. É a primeira fase cheia também, mas ela não tá assim exatamente boa. Me acompanha aqui. E, gente, vamos lá. Se você não me conhece, eu sou Ana Rodrigues, o canal é Astrologia Clássica. Olá para todos vocês que estão aqui. Essa é uma reflexão com sentido mais eletivo para você entender como o clima dos dias estará e para você organizar suas atividades, tá? E se você não é inscrito nesse canal, aproveite esse momento aqui para você se inscrever. Eu também convido você que gosta de estudar astrologia a se tornar membro, porque tem vídeo exclusivo, tem muito material, tá, gente? Isso você não vai perder nada se tornando membro, ao contrário, ali tem muita coisa para quem gosta da astrologia tradicional. Mesmo que você estude astrologia moderna e quiser incrementar os seus conhecimentos, entender um pouco de como funciona a tradicional, você pode se tornar membro. Agora, se você quiser ser astrólogo tradicional clássico, aí eu tenho cursos de formação e complementares na plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Pega ainda o seu cupom que está valendo para ter aí desconto de 50% e iniciar os seus estudos. E vamos ao que interessa, gente, porque tem muita coisa nessa semana. Iniciamos a semana com a Lua ingressando em Câncer. Eu falei para vocês na sexta-feira daquele momento longo com a Lua fora de curso entre sábado e domingo. Na verdade, o sábado basicamente inteiro ficou com a Lua fora de curso, né? E aí a Lua ingressa em Câncer na madrugada, né, 1h24 do domingo, e naturalmente a Lua em Câncer tem um perfil mais reservado, não é parado, travado. Câncer é um signo cardinal, mas não é exatamente um perfil veloz. Porém, assim, é cuidadoso, atencioso, tem um pouco um clima emocional, fique atento, porque quando a Lua ingressa em Câncer, ela vai já se aproximando dessa oposição com Mercúrio e vai ser perfeita às 11h53, bem no meio do dia. Então, gente, para conversas não é legal, tá? Seja uma conversa de negócios, né? Para fechar um negócio não é muito bom, escolha um outro momento. Burocracias, é propensa a ter problemas com sinais, com rede, com coisas. Trânsito geral das coisas fica um pouco empacado aqui, é um pouco atrapalhado, tá? Também para os assuntos comerciais, de maneira geral. Se você estiver na estrada, voltando de viagem, estiver nas ruas aí dirigindo, também é ruim. Mas na verdade, gente, isso aqui tem um perfil um pouco mais técnico, então tem a ver com problemas em nível técnico. Não exatamente acidentes, assim, mas é um pouquinho prejudicial para essas questões. Por isso acaba sendo um período aí todo da manhã bem desfavorável para qualquer assunto. E se você estiver em casa, estiver pensando em estudar alguma coisa, também não é exatamente legal, né? Como também não é muito produtivo. Como também se você estiver pensando em organização, arrumar as coisas, ele também não é lá aquelas coisas não, tá? Não é tão legal. Então, assim, são dois astros rápidos, não tem um clima tenso, né? Mas essas coisas cotidianas acabam sendo um pouco prejudicadas aqui nesse momento. Bom, e depois a Lua vai se afastando dessa influência desafiadora e ela vai chegar a um trígono com Vênus. E, gente, esse perfil aqui, ele é bem produtivo, ele é muito fértil para todos os assuntos, é um momento abundante. Aqui nós temos a Lua muito forte e Vênus também muito forte, é um trígono, então ele tem um perfil abundante. Tem um perfil bem criativo, então para as atividades criativas, para atividades místicas também, interpretativas, é super legal. E é um clima muito amoroso, bem carinhoso, bem sensível, que também para os assuntos românticos, né, acaba sendo aí muito favorável, tá? Agora, gente, a gente tem também Vênus como um astro que não é um planeta que representa os desejos. Isso também pode ser aí uma característica boa aí para atender aos desejos e satisfações de maneira global, né? É bem agradável aí para a tarde do domingo, e esse momento perfeito é às 18h56, então a gente vai pegar a tarde toda com essa característica boa. Agora, se você falar assim, vou relaxar, faz muito sentido, né? Porque é um trígono da água,
e a água tem a frieza, então, ó, para relaxar e ficar lá curtindo, assim, tranquilão, é bem legal também, né? Então, gente, esse momento é próspero para qualquer assunto, é altamente criativo, é altamente fértil, é bom para satisfazer os desejos, é no nível romântico, é carinhoso, é atencioso, é relaxante, é místico também, se você tiver com a pegada mística também, vai aproveitar tudo muito, muito bem. E no domingo, gente, é só isso que a gente tem. Tá bom, né? 3 momentos marcantes. E depois que a Lua passa por esse aspecto de trígono com Vênus, ela chega a um aspecto de trígono com Saturno. Não é tão carinhoso, atencioso, não é mais o clima de Saturno aqui, né? Mas ele vem com uma pegada ainda introspectiva bastante profunda, que para as atividades analíticas pode ser interessante. Então, isso vai acontecer às 4h30 da madrugada da segunda, e a gente vai pegar a virada do domingo para a segunda com esse perfil. Se você estiver lidando com atividades assim que dependem do aprofundamento, é bom. Se não, se você falar, eu vou dormir, vai dormir bem, aí fica atento aos sonhos, aí também vai dormir bem, bem profundo, tá? Agora, gente, depois desse momento, que é às 4h30, gradualmente, a Lua vai se aproximando da oposição com o Sol, o que dá aqui a marca da fase cheia, o ponto máximo de visibilidade da Lua, e a Lua está no próprio domicílio. Só que ela acontece para nós aqui no Brasil no eixo de casa 6 e casa 12. E por isso acaba sendo difícil, até porque a Lua já está muito próxima de Marte também. Depois desse momento da fase cheia, o próximo contato da Lua é com Marte. E aí, gente, o que temos? Então, os assuntos de infraestrutura pode ser um período aí de alguns problemas um pouquinho mais marcantes, tá? Que podem levar aí a perdas, problemas, destruições, né? Não é um clima muito legal, tá? Em todos os níveis, a casa 6 é uma casa de infraestrutura e a Lua tá na 12, ela vem com um perfil bem desastroso, assim, bem difícil, tá? O clima fica um pouco mais tenso durante esses dias. Não só com problemas estruturais, assim, pensando, né, no fator de infraestrutura, e a gente está numa época, né, de muitos problemas, porque verão, chove muito, eu não descarto problemas nesse sentido, né, como também outros assuntos que pegariam aqui temáticas envolvendo campo jurídico, porque Marte é regente aqui da casa 9, tá, gente? Então, tem um pouco dessa temática também de luta, de briga, né? A casa 12 é uma casa que envolve temática de prisões, prisioneiros, pessoas presas e tal. Tem uma atividade aqui na casa 12 de uma forma um pouquinho difícil, né? E às 19h27 da segunda, então a gente vai pegar amanhã, tarde da segunda, já com essas coisas pipocando, né? Agora, depois desse momento, às 19h27, a Lua vai chegar exatamente à conjunção com Marte, mas isso vai ser perfeito só na terça, meia-noite e 48. Mas essa virada de segunda, né, pegando a manhã, tarde da segunda à noite e a madrugada da terça, então aqui no comecinho, vem com um clima um pouco tenso devido a essas configurações envolvendo Marte aqui. E é um perfil duro, porque, gente, Marte, nós vamos ter ainda a oposição de Sol com Marte, então segunda, terça e quarta vem com um clima um pouco tenso, né? E aí Marte ele acaba enxergando aqui o ponto da exaltação, que é uma configuração bem dura, bem seca, assim, né? Bem arrastando as coisas com tudo. Então pode ser um período aí adverso aí que a gente venha viver, né? Por isso, olha, eu recomendo você, no sentido eletivo, aí se estiver pensando em iniciar atividades, evitar um pouquinho a segunda, terça e ainda vamos pegar um pouquinho do clima da quarta, tá? Bom, gente, o que vai acontecer depois que a Lua passar pela conjunção com Marte, essa conjunção aqui, é que ela vai ficar um pouquinho fora de curso. Ela vai ingressar em Leão no comecinho da manhã, às 6h12, né? Quando a Lua ingressa em Leão, ela cria um campo mais vigoroso, mais motivado. Não é tanto de mobilidade e de oscilação, né? O Leão é um signo fixo, ele mantém mais, mas isso pode até ser indicação de temas no mundo, assim, muito presentes, marcantes, vigorosos, né? Essa configuração aqui é vibrante, e assim a Lua vai começar a se aproximar de um aspecto leve com Júpiter, que nem aparece aqui ainda, que vai ser perfeito ainda na quarta-feira, né? Mas o que nós vamos ter ainda na terça é a quadratura entre Vênus e Júpiter, que vai acontecer, olha essa quadratura aqui. Ela vai acontecer ali para o final da tarde, às 16h48, na terça-feira. Apesar de ser uma quadratura, ela não tem um perfil
difícil, de tensão, porque Vênus está exaltada e ela está no domicílio de Júpiter, então a gente tem uma recepção por domicílio que é interessante. Agora, o que eu penso no sentido prático, gente, é que é uma quadratura que deixa a gente bem evasiva, assim, e propenso a dar muita carga, muita atenção para satisfação. Então, evita exagerar. Se você estiver tentando fazer um investimento, fazer alguma compra importante e tal, fica atento a esses exageros, sabe? Vamos supor, você quer comprar uma coisa e você tem uma quantia de dinheiro ali, tem um valor ali, mas você acaba encontrando uma coisa que custa mais e aí fica naquela tentação de querer comprar aquilo. Evita, essa quadratura não é legal, ela é exagerada, né? E o clima geral é um pouquinho exagerado para esse fator, assim, também, né? De só querer fazer aquilo que gosta, né, tal. E aí a gente já tem, inclusive, o Júpiter aqui bem já diminuindo a velocidade, já bem baixinha mesmo com a velocidade, ele está se preparando já para daqui a alguns dias voltar ao movimento direto, tá, gente? Então, é um momento que eu, assim, apesar dele não ser mal-humorado, ele tem um exagero, aí tem uma configuração evasiva para o campo excessivo da satisfação, tá? Ele vai para um perfil exagerado. Agora, vocês vão perceber aí um pouquinho de facilidade nesse momento. É 16h48. Depois desse momento, na terça, nós não temos novos aspectos. E na quarta, o que nós vamos ter é aquela relação de aspecto entre Lua e Júpiter, que eu falei para vocês. Mantém o clima bom, gente, continua, porque o Júpiter tá em Gêmeos, bem assim, descontraído e tal. É um clima pacífico, né? É sextil, não é um aspecto muito forte, mas ele não vai gerar também nem grande vibração, grande motivação, mas também não tem nada de relação com mau humor. Pode ser mais otimista, né? De alguma maneira e tal. Só que aí, gente, nós vamos ter a Lua fora de curso até a quinta-feira, 13h46, gente. Muito mais do que 24 horas, né? Um período muito longo com a Lua fora de curso, né? Então, para início de qualquer atividade já não é muito legal. Atividades importantes, né, gente? Rotina continua a mesma coisa, mas não é bom para iniciar, nada muito importante. E nesse meio de caminho, né, que é um período muito, muito longo, nós vamos ter uma oposição do Sol com Marte. Gente, essa oposição, ela tende a ser bem difícil. Então, o que a gente tem de quarta-feira é um clima que na madrugada ainda é legal, no sextil de Lua com Júpiter, mas depois ele vai ficando mais difícil. A Lua vai estar fora de curso, continua em Leão, é muito forte, vibrante, energética, o clima ainda é bem vigoroso, só que aí a gente tem o Sol na oposição com Marte e essa é uma configuração bem adversa. Bom, gente, o que precisamos ter de atenção aqui é aquele clima duro, né, robusto, de passar com o trator, porque lembra que eu falei para vocês que quando Marte está no signo de Câncer, ele não perde o significado dele de defesa, de luta, de embate, só que no signo de Câncer, em vez de ir direto para o combate, para a defesa, né, para agressividade, ele vai por vias indiretas, muitas vezes para um campo de defesa. Essa é uma oposição na qual Marte está enxergando aqui a exaltação, tem uma recepção para Marte por exaltação e vai criando um perfil mais duro mesmo, né? Assim, bem seco, bem trator mesmo. Agora, até que é um perfil construtivo. Eu penso que nessa jogada mais seca, né? Mais ríspida, pode ter aí alguma coisa mais representando aqui algum processo construtivo, a realização de algo mais nesse sentido, né? Mas, gente, é uma oposição de Sol e Marte, não é muito interessante. Marte é um maléfico, para início eu não recomendo, tá? Mesmo com essa recepção aí, tenha cautela. Então, a quarta-feira vem com um clima meio chato. E aí, gente, na quinta, a Lua vai ingressar em Virgem, como eu falei para vocês, às 13h46, bem ali no início da tarde. Só que ela inicia em Virgem, olha, sem se aproximar de ninguém aqui, né? Então, ela vai continuar fora de curso, tá? Tradicionalmente, a gente considera todos os momentos que a Lua não tem contato com nenhum planeta de aplicação como a Lua fora de curso. Então, ela tá fora de curso, ela continua ainda fora de curso por algumas horas, tá?
Quarto, essa semana ela tá complicada, né? Que eu falei pra vocês, segunda, terça e quarta tem muita relação com Marte aqui na jogada, não tá tão leve igual a semana anterior, não. Agora, a quinta vem com essa evasão da Lua aqui toda fora de curso. E embora a Lua em Virgem tenha um perfil um pouco mais prático, para início não é bom. Agora, para a rotina, você vai perceber a rotina fluindo bem. Ela é bem descomplicada, cumpre bem com as coisas, tem um perfil versátil. Você vai perceber aí facilidade no clima geral. Não é um clima difícil, só que não é bom para iniciar nada não, né? E no dia 17, que é sexta-feira, então aí sim a Lua vem na quadratura com Júpiter, tá? E as quadraturas, bom, essa quadratura, a quadratura em si já é difícil e Júpiter fica super precário nesse perfil. E daí, gente, tenha atenção para grandes ousadias no campo de prosperidade. E também, assim, fiquem atentos ao otimismo, tá? Porque, gente, como o Júpiter fica muito prejudicado, ele tá no detrimento, ele enxerga o outro detrimento dele, né? Fica uma coisa bem ruim aqui, tá? Assim, não tem campo para se encontrar prosperidade, para se encontrar esperança, para aliviar as coisas e para uma coisa mais legal, tá? Então é um pouco chata essa influência, apesar de não ser mal-humorada para investimentos, negócios, aquisições, assim, ela já não é legal. Depois começa a melhorar um pouquinho o quadro, tá, gente? Então vai ser lá para sexta que a coisa começa a ficar um pouquinho melhor, tá? 16 e 27 na sexta-feira, a Lua vai chegar um aspecto aqui com Mercúrio, e como ela está no domicílio exaltação de Mercúrio, esse clima é bem legal, ele é bem descomplicado e flui com os assuntos de uma forma bem simples, principalmente assuntos de estudos, assuntos técnicos, comércio, trânsito geral das coisas é muito descomplicado, não tem atrasos, né? Você vai perceber aí bastante facilidade, tá? A Lua passa por esse momento legal, dela vai chegar por outro momento aqui não muito legal, tá, gente? É a oposição de Lua com Vênus, tá? A Vênus tá bem forte aqui, né? Tá exaltada. Esse momento, não é chata exatamente, só tem que ter um pouquinho da atenção de uma forma geral para não ficar evasivo assim com aquele campo da satisfação de uma maneira geral. Para o mundo feminino também não é muito interessante. Mas aqui, olha, gente, temos Vênus junto do lote da fortuna, né? Vênus, além de estar exaltada, tá bem legal aqui. Então, eu acho pouco provável que a gente tenha clima tenso, porque não é um tema de Vênus. Só deve ter atenção para não querer ficar relaxando demais, né? Porque, de novo, gente, é o clima do sextou aí para sexta-feira, com Vênus envolvida em aspecto que às vezes acaba indo para um pouquinho dessa coisa de relaxar demais. E aí, né, como tem Saturno aqui colado de Vênus, então a Lua vai passar por uma oposição com Saturno também. Vai ser às 20h43. A gente sente um pouquinho só de tempo essa influência, porque a Lua chega à oposição com Vênus às 18h46, então são umas 2 horinhas ali aproximadamente, né? Ela é muito legal, o Saturno bem lento, né, aqui, evitem esse momento para início de atividades, ela pode ser um pouco preguiçosa essa influência, mas é uma sexta-noite, né, a gente pode ter mesmo essa tendência aí mais a não querer fazer nada, né, e tal, tá um pouquinho enroscada aqui, tá, gente, essa influência. Bom, gente, e aí, no sábado, né, nós vamos começar com a Lua em um aspecto favorável com Marte. E aqui, olha, um aspecto que é leve, mas ele é bem favorável no sentido de produtividade. Porque assim, a Lua está num signo bem versátil, tem um perfil altamente qualitativo e para organização, cuidado, limpezas, reparos, essas coisas é bem legal. Não é muito veloz, né? Não tem nada assim, na verdade, de velocidade, não é super agitado, mas como tem uma qualidade bem marcante presente aqui, você pode aproveitar esse momento, né? O aspecto perfeito é no sábado 14h52, então a gente vai sentir essa influência ao longo de toda a madrugada e manhã e início da tarde. É bem descomplicada essa influência aqui, vocês vão perceber, o clima também não vai ser ríspido. Aí a Lua começa a gradualmente se aproximar de um trígono com o Sol, só que no meio ali do caminho, a gente tem Vênus aqui e Saturno no mesmo grau. Olha, para Vênus não é tão legal, mesmo que ela esteja exaltada, porque Vênus é pequeno, benéfico, e Saturno é o grande maléfico, e Vênus não vence Saturno na briga, né? Ele é muito pesado. O que a gente tem aqui é uma necessidade de atenção
fica tudo muito preguiçoso e esse perfil ele já não tem uma característica muito produtiva. Ele é um pouco chato, às vezes bem insatisfeito com as coisas. Sabe quando a gente não consegue encontrar aquilo que deseja, não consegue se satisfazer com as soluções que dá para as coisas? Fica um clima meio chatinho mesmo. O Saturno acaba sendo mais pesado aqui que Vênus e atrapalha um pouco a jogada. E depois desse momento, aí a gente tem ainda 23/1 o trígono de Lua com Sol, que é o último aspecto aqui dessa semana, mas ele é um aspecto leve, né? A gente vai sentindo uma manutenção do clima, então o sábado ele vai ter um pouco dessa... Se não fosse Vênus com Saturno, até que ele seria bem prático, esse sábado a gente sentiria muita facilidade. Mas esse momento da noite aí com Vênus conjunção com Saturno vai arrastando para todo o sábado um pouquinho de preguiça, assim, né? A gente tende a pesar aqui um pouquinho e também a acentuar um pouquinho da insatisfação. Para o campo artístico não é tão legal o sábado, para o clima romântico também não é muito legal, para o processo criativo, de uma forma geral, também é bem insatisfeito. Assuntos que lidam com a estética, layout, assim, também ficam meio chatos aí ao longo do sábado, né? Ele mingua um pouquinho aqui essa conjunção. E, gente, vocês viram, então, que é uma semana que tem bastantes momentos importantes, né? Sol oposição com Marte, fase cheia, Vênus com Saturno, a gente teve, Vênus com Júpiter. Então, segunda semana de janeiro já não vem tão leve como a primeira, né? Então, se preparem aí, mas me acompanha diariamente também, porque eu vou acrescentando um pouquinho mais de informação aqui para cada um dos dias. E eu desejo uma ótima semana para você. Agradeço a quem assistiu o vídeo aqui até o final. Me sigam também nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, eu posto outras coisas também. Então, se você gosta de astrologia, lá vai ter mais conteúdo também. Então, me acompanhe aqui também pelo Instagram. Um abraço forte para vocês, ótima semana, então. Até mais.